que era uma questão que a gente ia abordar aqui, né, Sandra? Então o Brasil já falou que não corre risco, mas o pessoal sempre também me pergunta aí sobre o seguinte, a questão da valorização dos imóveis, né? Tem gente que defende a tese de que os imóveis se valorizaram, então na verdade tendo uma correção, a valorização grande que houve porque estavam subvalorizados e o ganho de poder aquisitivo fez com que se houvesse uma correção, por isso os imóveis subiram tantos. Outros dizem que os imóveis subiram por especulação e que vai haver uma queda. Você acredita o que em relação aos preços para compra de imóvel? Que vai haver subida antes de uma estabilização, que vai descer e depois vai estabilizar? Qual o teu olhar para essa questão? Bom, primeiro a questão da bolha tal, está acontecendo e aconteceu em alguns mercados aí que tinha um mercado primário já resolvido. Isso aconteceu no mercado secundário. Isto é, o Brasil ainda está no mercado primário, isto é, ainda tem uns 6, 7 milhões de. Então, para entender o conceito de mercado primário e secundário, para quem está nos assistindo, o primário é quando eu compro um banco de você, um imóvel e o banco você me ajuda a financiar, é o imóvel para mim. Primeira vez, né? pela primeira vez. O secundário é quando eu já começo a negociar. Venda, revenda, seja do bem, seja do papel que representa aquele bem, tá certo? Que é uma coisa que nem você falou, acontece nesse caso da bolha imobiliária, quer dizer, tinha uma hora que estavam se negociando um papel, não era nem mais o imóvel, né? Exatamente. Aliás, aqui no Brasil isso não é muito comum. Não é muito. Até por essa... O nível é muito inferior. Lá são trilhões de dólares, aqui nós temos entre fundo de investimento imobiliário, CRIs, nós temos aí 100 bilhões, se tanto. Mas não é tanto por conta do volume, é por conta principalmente das cautelas que se tomam com relação a isso. Mas voltando à questão da valorização. Da valorização. Então, bolha no Brasil, pelo mercado secundário, é impossível porque não existe, praticamente não existe mercado secundário. Por conta da valorização ou sobrevalorização, eu acredito, e nós temos uma série de elementos aí lá no Secov, na CEBIC, para nos auxiliar nesse entendimento de que houve basicamente a partir de 94 que nós começamos a desenvolver o mercado financeiro da habitação. Até 94 houve um represamento, essa é a palavra que eu buscava, e um represamento muito grande no mercado imobiliário. Tanto é que eu disse que nós estamos financiando por ano 150, 200, 250 mil por ano. Passamos a financiar agora 1 milhão. Nós estamos financiando um percentual do PIB, cerca de 0, alguma coisa do PIB. Agora estamos financiando 7% do PIB. E os vários países, inclusive sul-americanos, estão financiando 20, 30, 50, 60, 80% do PIB. Não digo nem os desenvolvidos, mas mais ou menos os paradigmas do Brasil. Então, o que aconteceu nos anos, basicamente há 3, 4 anos atrás, né, 2010, 11, 12 já houve arrefecimento, foi que, com mais recursos, as empresas fizeram cerca de 20 empresas fizeram capital e recurso no mercado. Os instrumentos de crédito funcionando bem. Emprego e renda gerando capacidade para demanda. Não adianta demanda sem capacidade. Então, todos quiseram comprar imóvel e no sentido de buscar, vamos dizer, alternativas para casa própria. Então, nós saltamos aí, como eu disse, para cerca de 600, 700, 800, 1 milhão de moradias de habitação ano. Mas para repor a falha de 10 anos antes de 94, basicamente quando ocorreram todas essas mudanças, do que por conta de uma valorização. E o que aconteceu? Sim, de fato, os imóveis se valorizaram em relação a uma base muito baixa, uma recuperação de valor. Uma recuperação de preço. E alguns, efetivamente, eu acho que subiram um pouco mais. Mas isso o próprio mercado corrige. Por exemplo, no começo do ano de 2013, nós tivemos, vocês viram, aí, uma série de campanhas de liquidação, de venda de estoque e tal. Então, o grosso do estoque, o grosso mesmo, já escoou. Agora nós estamos num patamar, vamos dizer, mais normal, acompanhando a inflação.
e o emprego e renda continua bom. Quer dizer, nós continuamos vendendo. Tudo que lançamos, vendemos. Ou seja, tem um fator aí de otimismo, né? Existe, como tudo na economia, existe um fator muito grande psicológico, né? Se as pessoas se sentem seguras naquele emprego, naquela atividade econômica que exercem e veem, de uma certa maneira, boas notícias no jornal, etc. e tal, elas se sentem mais animadas a partir de um financiamento de longo prazo, como é o financiamento imobiliário. Quer dizer, isso acaba sendo meio que uma bola, né, que vai crescendo, quer dizer, vai gerando, o vizinho financiou, o primo financiou, o cunhado financiou. Tem aquele índice, né, de nível de otimismo e pessimismo da população em geral que está alto hoje em dia. Por quê? Basicamente porque a economia está mantendo o emprego, chega a 6% do desemprego, né, e o nível de renda está sendo mantido nos últimos anos. E teve até crescimento, mas de toda maneira teve até crescimento, né? Está em crescimento. Então, no nível da demanda, a coisa está indo bem. É o inverso, por exemplo, que acontece na Europa, em países como a Espanha, por exemplo, onde o clima de pessimismo da população é tão grande que às vezes a pessoa, e mesmo empreendendo, ela não consegue vender, né? O que nos preocupa bastante, também isso alimenta também sobrevalorizações, vamos dizer assim, não é tanto na questão da demanda, como nós falamos, não é nem questão do financiamento, que existem os recursos tradicionais, a poupança e a garantia, e vem aí os recursos da securitização, que estão indo muito bem. Eu acho que nós não vamos ter problema de recursos nos próximos 8, 10 anos. Muito bem. O que me preocupa bastante é a geração de projetos. Isto é, nós temos demanda, temos recursos, e os projetos no Brasil são, vejam, Minha Casa Minha Vida, que não consegue deslanchar totalmente, como pelo menos a nossa presidente gostaria. Por quê? Porque para você, hoje em dia, começar do zero, no começo do Minha Casa Minha Vida tinha uma série de projetos muito bons, tal, já em estoque, já saneados, vamos dizer assim. Hoje em dia, você começar um projeto do zero, sei lá, buscar o terreno, até você aprovar, é prefeitura, é Graproab, é meio ambiente, é divisão do imóvel, é isso, enfim, tem toda sorte de problemas. São 2, 3 anos. E muitas vezes você morre na praia. Então, a geração de projetos adequados, ou a questão do preço, né? Ou a questão do zoneamento. Em São Paulo, agora nós estamos vivendo uma briga grande por conta do plano diretor, em que a prefeitura quer impingir, vamos dizer assim, uma série de regras para habitação de interesse social. Então, isso vai fazer com que a cidade cresça muito em termos de habitação social. Precisa, tal. Mas, em compensação, vai atrapalhar muito a aprovação dos projetos. Então, vai haver um certo represamento da oferta, vamos dizer assim, pode gerar aumentos de preço.